Bom dia, bom dia! Hoje o tema da live é adubação orgânica e adubação mineral. Você vai descobrir hoje se existe uma que é melhor que a outra, qual é o melhor custo-benefício de cada uma, qual é o adubo que vai te permitir os resultados que você precisa com o seu cliente, resultados nas plantas em relação à rebrota, vigor das plantas, resistência a quê? Resistência a pragas, resistência a doença, inclusive a falta ou até o excesso de água, tá? Será que existe algum desses dois adubos que é melhor que o outro? E qual é o que você vai começar a aplicar a partir de hoje? Bom dia você que está chegando! Oi, Rose! Carla, Cleo, Danica, você que está chegando, eu vou pedir para que você faça o seguinte. Aqui embaixo, do lado do balãozinho de chat, tem um aviãozinho, parece um aviãozinho de papel. Clica e compartilha esse tema, compartilha essa live com pelo menos 5 pessoas que você quer ver crescer, tá? Porque dessa forma você não retém o conhecimento só para você. E quando a gente não retém só para nós, a gente multiplica, a gente trabalha lá na lei do retorno do universo. Tudo aquilo que a gente emana, tudo aquilo que a gente põe para fora, tudo aquilo que a gente emite, volta para nós, tá bom? Então vai lá, compartilha com pelo menos 5 pessoas. Enquanto isso, eu quero também saber se você consegue me ouvir bem. Você tá me vendo bem, me ouvindo bem? Assim a gente já começa o nosso tema de hoje, adubações. E no tema de hoje eu também vou falar sobre um adubo, que é esse aqui, ó. Ecoadubo, tá? Vou falar se eu gosto, se eu não gosto, o que eu acho deles. E pode ser que o representante da Ecoadubo esteja por aqui. Vamos lá, difunda a informação para outras pessoas. Não queira crescer sozinho. Quando a gente quer só para nós, a gente está girando ali na escassez, na falta, tá? E as coisas não acontecem. Então multiplica, já aproveita o comecinho desse dia para multiplicar, para ser fonte para outras pessoas, porque tem algumas pessoas que só vão poder ser atingidas por você. Tá? Então compartilhe essa live com o pessoal, pelo menos 5 pessoas aí dos seus contatos que você deseja ver crescer. Se você não deseja ver crescer, pelo menos que você acha que mereçam, tá? E depois vai trabalhando isso aí em você. Bom dia, Renata, Raí, Odesse, Telmo. Estão me ouvindo bem? Conseguem me escutar? Legal? Sim? Edilson, bom dia. Para que a gente comece o nosso tema de hoje, é importante primeiro que você saiba o que é um adubo orgânico, o que é um adubo mineral ou químico, sintético, tá? E é importante também que você entenda que qualquer coisa que a gente está lidando, existe química lá, mesmo que seja uma coisa natural. Só que aqui hoje, quando eu falar adubo químico ou adubo orgânico, eu tô falando sobre os adubos ecológicos, esses feitos de uma forma natural, e os adubos que são feitos industrialmente de uma forma artificial, usando minerais, usando compostos que não são orgânicos, compostos que não são de origem vegetal ou animal. Entendido até aí? Coloca para mim no chat se você entendeu, tá? Sempre que eu falar orgânico, eu estou me referindo aos naturais, aos ecológicos. E quando eu falar sobre os sintéticos ou minerais, eu estou falando sobre esses artificiais. Entendido até aí? Isso aqui é uma coisa simples, mas talvez alguém esteja começando hoje e agora são conceitos que você vai aplicar para a vida. Porque embora tudo seja química, tudo tenha química, quando a gente fala sobre esse assunto, químicos são os artificiais, tá bom? E hoje a gente vai analisar um a um, inclusive trazendo dados muito sérios, dados de pesquisas em relação ao resultado da aplicação de um e outro. É uma briga para ver quem vence? É uma briga para ver... Tá bom, então. É uma briga para ver quem vence? É uma briga para ver qual é o adubo bom, qual é o adubo ruim, qual é o bonzinho, qual é o vilão? Não, nós vamos analisar os resultados, nós vamos analisar o processo de fabricação, o objetivo de cada um desses adubos, tá? E aí, no final de hoje, você vai conseguir tomar as suas decisões. Inclusive, eu vou falar quais são os meus pontos de vista em relação à utilização desses produtos, tá? E você pode adotar para sua vida ou não, tá bom?
e é uma opinião sua. Aqui a gente não vai entrar em assuntos de ser muito radicais, porque eu não sou. Então, eu quero mesmo é que você avalie aquilo que você considera ser melhor diante daquilo que você acredita, mas embasado em ciência, embasado em informações técnicas importantes e fundamentais. Bom dia para quem está chegando. Quem está chegando agora, eu pedi ao pessoal para fazer o primeiro exercício de prosperidade e abundância agora no começo dessa manhã. Tudo que a gente emite, a gente tem de volta. Tá? E a gente vai agora nesse momento fazer nesse intuito mesmo. Pega essa live, clica no aviãozinho, manda para pelo menos 5 pessoas dos seus contatos que precisam crescer na área do paisagismo e da jardinagem. Se você não trabalha nessa área e você está assistindo a live, manda pelo menos para 5 pessoas aí que gostam de plantas, porque isso vai ajudar com certeza. Emita a abundância, tá? Não retenha o conhecimento só para você. Exatamente, Aline Botelho. A gente é um imã daquilo que a gente emana. Quanto mais a gente emana, mais a gente atrai do mesmo. Se você for reter e achar que vai crescer sozinho, que vai aprender sozinho, que vai ser um expert sozinho, você não consegue sair do lugar. Você anda muito, muito devagar, quase parando com um peso muito grande de ficar ali na escassez. Então, eu vou esperar, enquanto isso, você ir colocando, clica no aviãozinho, você nem sai da live, tá? Esse aviãozinho que tem aqui embaixo, clica. Compartilha para pelo menos 5 pessoas. Vamos lá, vou esperar. Ana Lu, bom dia. Alex. Renata Jardinista, Rico, Soraya. Vamos chegando, vamos chegando. Pessoal, hoje todos nós sabemos, independente do grau de profundidade que a gente saiba sobre o assunto, todos nós sabemos que é fundamental cuidar de questões de meio ambiente, de ecologia, de sustentabilidade. As crianças hoje vão para a escola e elas voltam falando coisas do tipo fecha a torneira, apaga a luz, economiza, não desperdiça, tá? Quando a gente vai ficando mais adultinhos que somos aqui, a gente precisa ir olhando para esse sistema de uma forma muito mais aprofundada e responsável. Eu quero trazer isso aqui para vocês hoje, mas para quem não me conhece, tá caindo aqui assim, ó, no primeiro momento, eu sou engenheira agrônoma, tá? Formada pela Universidade Estadual de Maringá, e um fato é que engenheiros agrônomos em geral, se tiverem colegas aqui, me perdoem se ofender, mas a verdade é que nós saímos numa visão bem empresarial do agronegócio, das nossas atividades, tá? E nessa visão empresarial, de produção em alta escala, de cuidados com as culturas, especialmente as grandes culturas, virei agrônoma de jardim, mas essa visão, ela faz muito parte da nossa profissão, tá? Uma profissão que alimenta o mundo, então tem lá a sua visão. Só que eu, Larissa, tenho uma questão pessoal em relação ao meio ambiente, à sustentabilidade e a essas questões que eu não posso desprezar, e fui me aprofundando ao longo dos anos em estudar e conhecer mais. Então, além de ser engenheira agrônoma, eu sou especialista em educação ambiental pela Universidade Federal de Lavras, especialista em paisagismo e jardinagem, como vocês já bem sabem, e mestre em agroecologia, que é um campo da ciência que estuda as questões ambientais de uma forma muito integrada, para que a gente consiga articular os elementos da natureza de uma forma que nos dê altas respostas com cuidados do meio ambiente. Então, baseado em tudo isso, naquilo que eu conheço de agrônoma raiz ou naquilo que eu me aprofundei ao longo dos anos, eu vou discutir com vocês hoje sobre os resultados. E olha, uma coisa que eu quero que fique muito, muito fresca para todos vocês, de uma forma especial quem trabalha aí com jardins, com paisagismo, com jardinagem, é que nós não devemos confiar em fontes quaisquer. Apenas você digitar no Google sobre um determinado assunto, isso se torna muito difícil de ser analisado dependendo da fonte que vem, porque muitas pessoas não são imparciais em relação a determinadas coisas, tá? As pessoas, elas querem que aquilo que elas acreditem sejam as verdades. E hoje eu vou trazer alguns estudos de artigos científicos de uma forma simples, tá? De uma forma gostosa, de uma forma em que não fique pesado o nosso estudo, mas eu vou trazer pesquisas
por órgãos sérios que mostram para nós os resultados de adubações orgânicas e adubações minerais, para que isso também nos ajude ao final dessa live, para que você consiga tirar suas próprias decisões sobre as suas formas de cultivo, de manejo, de cuidado com as suas plantas, com as plantas dos seus clientes, para que você consiga os resultados que você quer, tá bom? Em 2021, recente, tá? Ano passado, a Unicamp, a Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa da Unicamp fez um estudo bem interessante. E não é com plantas ornamentais, mas pessoal aí, pesquisador de plantas ornamentais, vamos fazer mais pesquisas em relação às nossas plantas, porque nós temos muitas pesquisas em relação a culturas agrícolas, essas culturas de maior interesse comercial agrícola, só que poucas para espécies ornamentais. Então, o que eu vou trazer aqui para você hoje são de espécies que a gente tem estudo desenvolvido, tá? Na Unicamp, eles fizeram então um estudo em relação à alface. E no desenvolvimento da alface foi testado duas formas de adubação. Adubação orgânica, adubação mineral, para avaliar vários pontos aí das espécies, vários pontos de desenvolvimento, para ver qual era melhor. E dentro desse adubo químico, adubo sintético, eles usaram a ureia. Quem aí conhece a ureia? Coloca para mim no chat. Aquelas bolinhas granuladas, clarinhas, bem branquinhas, que a gente espalha no jardim. Algumas pessoas dissolvem também a ureia e regam as plantas. Você conhece? Coloca para mim no chat, por favor. Sim? Quem não conhece a ureia, ela tem um aspecto bem parecido com aquele granulado 10-10-10, que é famosão. Tem várias fórmulas, mas geralmente as pessoas falam 10-10-10, né? E quando a gente... isso! Muitas pessoas pedem aí. Ó, vamos lá. A ureia é um adubo sintético, tá? Que tem uma alta concentração de nitrogênio. Dentro dessa pesquisa da Unicamp, eles aplicaram ureia, nessa forma que eu acabei de falar para vocês, e aplicaram também a urina de vaca, tá? Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre a urina de vaca, e tem que fazer a coleta, tem um horário lá para fazer. Isso não é para todo mundo, obviamente. Se você não tem uma vaca, você não tem uma propriedade, você não vai conseguir coletar ureia. Mas quem tem ali a lida de tirar leite, coisas assim, consegue com facilidade fazer isso. E eles aplicaram esses dois, considerando o quê? Um adubo artificial, sintético, e um adubo natural, que é a urina de vaca. Como resposta, o que a gente teve, pessoal? Na urina de vaca, nessa pesquisa, para essas condições, para essa espécie, que era alface, não eram plantas ornamentais, mas a gente pode, depois estendendo isso aí e aplicando para as nossas espécies, algumas vão dar esses resultados, outras pode ser que não deem, isso depende muito de cada espécie, mas o que eles obtiveram? Maior produção de massa, de folhas, massa foliar, maior massa de raízes também, tá? E menor perda, porque durante o processo de produção de plantas, a gente tem perda também. Então, na aplicação de urina, nós tivemos mais altos resultados, melhores resultados. Reforço. Isso vai se aplicar a todas as espécies? Não. Isso vai aplicar a mesma espécie em todo o local do Brasil? Também não. Porque nós temos variações de solo, variação de temperatura, variação de clima. Isso muda. Então, quanto mais pesquisas nós temos, mais embasado e mais seguro fica o resultado, tá? Mas nós temos aí o quê? Um forte indicador de que, em relação à ureia, a urina de vaca tem muito melhores efeitos. Outros pontos, além da nutrição e da resposta da alface, o que nós temos? Um melhor desenvolvimento da estrutura do solo. Porque quando nós utilizamos adubos orgânicos, a gente estimula a vida que existe dentro do solo. E isso é fundamental para que um processo de cuidados com as plantas se mantenha em altos níveis, tenha ótimos resultados. O solo é vivo e ele precisa ter uma vida constantemente estimulada, tá? No caso da ureia, isso acontece. No caso da urina, ela favorece que isso aconteça, tá? Outra pesquisa importante,
O Instituto Federal do Espírito Santo, tá? O IFES, fez uma outra pesquisa e aqui eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Lembra que eu te falei que a gente não vai partir por ser radicalismo? Não é radicalismo a palavra, né? Para ser tão radical. Existe uma técnica que a gente usa muito e isso eu falo muito para os meus alunos. Tem alunos aqui, jardinista de sucesso, dá um alô aí pra gente. Que é uma técnica chamada organomineral. O que é isso? A gente intercala o uso de adubos orgânicos com adubos minerais com alguns objetivos, tá? No caso do Instituto Federal do Espírito Santo, eles fizeram pesquisa com pimentão, tá? Também não é planta ornamental, mas tá aí algum indício de bons resultados que a gente possa ter, tá? No caso do organomineral, que é a intercalação aí de adubo orgânico com adubo sintético, artificial, não houve diferença de resultado entre fazer essa técnica de aplicação e só a orgânica, tá? E aí, o que a gente consegue ter disso? A gente consegue ter como resultado de que os adubos minerais, eles encarecem o processo de produção. Eles são mais caros do que os adubos orgânicos, tá? Então, como a gente tem um aumento do processo de produção, se você é produtor de plantas ornamentais, por exemplo, você usando adubos orgânicos, a partir dos recursos que você tem, o custo do seu produto final tende a ser menor, tá? Agora, se você intercalar os adubos, os orgânicos e os minerais, você pode o fazer com alguns objetivos específicos, tá? Que é a resposta que você tem diante do seu trabalho. Aí, é um pessoal aí da turma 5. Você trabalha com jardins? Coloca aí pra mim se você já trabalha com jardins. Se você não trabalha, mas você quer trabalhar, coloca no chat aí pra mim. E eu vou falar agora algo que eu ensino muito os alunos desde o... Opa, voltou. Voltou? E falo com eles desde do primeiro módulo, desde a primeira aula, que é onde a gente estuda nutrição de plantas como um dos pilares lá. A adubação organomineral, ela funciona muito bem no caso de você precisar de respostas rápidas para os seus clientes. Quando a gente está trabalhando de um ponto de vista empresarial, gente, nós trabalhamos com propósito. Ai, que linda! Eu trabalho com muito orgulho. Isso mesmo, Rose. A gente precisa chegar em um cliente e a gente quer o quê? Num primeiro contato com o cliente, onde ele chamou, o jardim estava morrendo, ele chamou, as plantas estavam sempre meia-vida, estavam amareladas. E aí? O que a gente faz? A gente quer resultados? Resultados? Rápidos. A gente quer resultados rápidos. Por quê? Porque o cliente precisa entender que a nossa ação ali gerou o resultado que ele precisa. Ou começou a mostrar... Exato, urgente também, ótimo. O cliente precisa ver que nós oferecemos valor naquilo que a gente se propôs a fazer, naquilo que foi combinado a ser feito, tá? Então, nesse caso, o uso de adubos minerais de liberação rápida, que é um dos grupos de liberação aí uma das formas de liberação, de ação dos adubos, liberação rápida, em que a gente aplica em torno de 15 dias, muitas plantas já estão expressando a resposta daquela nutrição nova, daquela adubação nova, o cliente já consegue ver. E aí ele fala assim, nossa, fulano de tal, nossa, a Rose veio aqui esses dias, olha como é que já estão as minhas plantas, olha como é que tá. Já estão brotando, já estão verde. Olha, a Mila veio aqui, essa planta não dava flor faz muito tempo e agora tá dando. O Jones veio aqui, você acha que eu não vi você, Jones? O Jones veio aqui e, nossa, ele cuidou disso aqui, eu não sei, o Jones tem mão boa para planta. Mas o que acontece?
você ofereceu uma nutrição de acordo com o que as plantas precisavam. Nós não vamos entrar hoje no tema de deficiência, identificação de necessidades nutricionais, mas sim nos adubos de uma forma geral, tá? Olha, o Jones veio aqui e agora essas plantas estão outra. Nossa, tem a mão boa para a planta. Mas o que é que tem, na verdade? Tem técnica, tem conhecimento. Então, adubos minerais de liberação rápida podem ser muito bons nesses casos, em que você precisa de uma resposta muito rápida, tá? Agora, uma vez que você já tirou essas plantas da UTI com essa primeira adubação orgânica de liberação rápida, em que as plantas vão absorver muito rápido e já começar a fazer o uso dessa nutrição, você insistindo nesse tipo de adubação, você corre um sério risco de ter grandes problemas. Quais problemas, pessoal? Presta atenção no que eu vou falar agora. Isso é ouro, hein? E isso aqui eu entrego lá dentro do curso. Mas vamos lá. Você veio, você tá aqui, você merece saber. Se você insistir em adubações minerais por longos períodos, você vai começar a ter um prejuízo do ponto de vista do sistema, tá? Da natureza, do jardim. Se viciar nesse tipo de adubo. Por quê? Porque é um adubo artificial, é um adubo mineral, é um sintético, que quando você vai aplicando na planta, aplicando no solo, você vai, uma parte dele que chega em contato com o solo, vai trazendo um certo prejuízo ao solo, do ponto de vista de vida que tem lá dentro. No começo da live eu falei que o solo é vivo, ele tá cheio de vida lá dentro dele. Como ele tá cheio de vida lá, se você não cuidar dele da melhor forma possível, essa vida vai morrendo. Essa vida morrendo, você vai tendo uma perda ali a um médio prazo, não é tão longe não que isso acontece, tá? Com alguns meses fazendo uso só do mineral, essa vida vai morrendo por uma série de incompatibilidades com o tipo de adubo. Essa vida morrendo, a estrutura do solo e a qualidade nutricional do solo vai se perdendo, tá? Isso acontecendo, a gente tem o quê? A gente tem a morte das plantas? Não, não tem a morte das plantas. Só que a gente tem plantas que começam a ficar extremamente viciadas no tipo de adubo que a gente está oferecendo, adubos minerais. Por quê? Porque o solo, o sistema já não tem condições de oferecer sozinho, de oferecer com qualidade os nutrientes que a planta precisa. A gente vai desencadeando alguns problemas. E aí, se você não está indo, você teve qualquer problema, enfim, as plantas desse cliente vão ficar extremamente prejudicadas. E elas começam a ficar mais vulneráveis ao ataque de pragas, ao ataque de doenças, a estresse hídrico, né? Falta água, ou sei lá, chove demais e a planta diminui a resistência de tolerância a isso também, tá? Isso é nítido. Se você faz o uso somente de adubos minerais há muito tempo, posso ter quase certeza, sem bola de cristal, de que mais de 90% dos casos do seu jardim já estão assim. É muita praga, é muita doença, é muito problema, as plantas não estão com boa rebrota, não tem um alto vigor. Isso acontece. E por que que isso acontece? Eu vou dar uma palhinha de uma palestra que eu dei lá na Universidade Estadual de Maringá falando sobre esse tema. Falando sobre o paisagismo em bases agroecológicas, né? Eu sou resposta dessa experiência, tá? Eu utilizava um determinado adubo mineral, e eu não vou citar o nome dele aqui, eu não quero comprometer qualquer adubo mineral, tá, pessoal? Mas sim te levar à reflexão da forma com que você usa os adubos minerais, os adubos artificiais. Eu comecei a trabalhar com paisagismo e jardinagem na raça, tá? Não tinha estrutura financeira, não tinha caixa, talvez seja como muitos de vocês aí, que começaram com a cara e a coragem, não tinham dinheiro para nada, eu tinha dinheiro para comprar tesourinha, tesourão, e assim as coisas foram indo, tá? E eu era quem colocava a mão na massa, hoje não sou mais, mas era eu quem colocava a mão na massa, eventualmente contratava um diarista quando o serviço era mais complexo, e assim as coisas foram acontecendo, tá? Só que o que acontecia? Num cenário desse, você não pode errar. Não tem como errar com o cliente. Se você errar, é um tiro no pé, e um cliente que não gosta de você, ele sai falando mal e denegrindo sua imagem para todo mundo. Então, eu investi em um adubo sintético, topzão, e comecei a fazer o uso dele.
e tinha ótimos resultados. Os clientes ficavam assim, a minha fama se espalhou rápido, muito, muito rápido, porque era nítida a diferença. De pé de jabuticaba que não dava fruta há 10 anos, eu ia 15 dias depois ele tá carregado de flor. Era um negocinho que parecia mágica, nem eu acreditava naquele resultado. Só que o que acontecia? Era um adubo muito bom, de liberação rápida, mineral. Era tipo uma vitamina. Você toma uma vitamina, você toma, rapidinho seu organismo já começa a absorver e fazer o uso. Você come um churrasco, vai demorar mais tempo para o seu organismo ficar digerindo aquilo ali. Agora, eu oferecia essa vitamina aí para as minhas plantas, os clientes ficavam encantados e a minha fama ia se espalhando e mais clientes, mais clientes, mais clientes. Óbvio que eu não ia fazer qualquer mudança se eu não tivesse uma pressão muito grande externa, né, de outro fator. Acontece que uns 6, 8 meses depois de usando indiscriminadamente, não estou dizendo que adubos minerais são ruins, tá? Mas fazendo uso somente deles, eram muitos adubos minerais e agrotóxicos pesados, eu comecei a ter um declínio na qualidade dos meus serviços. E os clientes começaram assim, ué, nossa, começou super bem agora que tá com a agenda cheia, agora que tá ficando famosa, agora que não sei o que, começou a cair a qualidade do trabalho, porque eles não entendiam o que estava acontecendo e nem eu entendi por um tempo. Eu comecei a perceber depois que eu não tinha mais saída, porque eu não tinha como ter mais resultados. Eu comecei a ter que aumentar as doses dos adubos, eu vou falar sobre dose de adubo daqui a pouco. Eu comecei a ter que aumentar a dose, e isso não é recomendado que se faça, mas o sistema estava pobre, estava sem vida, eu já tinha matado todo o sistema. Então, eu comecei a desesperar, não tinha mais as plantas doentes, generalizadas. Meus clientes estavam com todos os sintomas de uma forma generalizada. E até que teve um ponto que eu falei assim, opa, eu tenho que parar e analisar e ver o que eu vou fazer, porque agora eu não consigo mais o resultado que eu tinha antes. E eu comecei a resgatar os meus princípios. Os princípios de cuidados com o meio ambiente, que é uma coisa que sempre foi muito forte minha, mas por conta do contexto da minha formação de engenheira agrônoma e dessa visão empresarial, mas a minha visão, e eu não estou generalizando todos os agrônomos, mas a minha visão, através da minha formação, teve um grande peso, e eu fui seduzida por essa formação também, de produção a qualquer custo, tá? E aí eu tive que parar. E olhar para os meus princípios, olhar para as minhas bases e começar a fazer algo que me permitisse voltar a conseguir ter os resultados anteriores que eu tinha. Comecei a estudar novamente ecologia, agroecologia, as questões ambientais, de solo e tal. E eu comecei a fazer um retorno, um caminho de volta para a essência, mas o primeiro momento em que eu começava a fazer cuidados novos, cuidados esses que eu difundo, propago hoje com muito orgulho. Eu comecei a fazer o retorno o início para usar adubos ecológicos, cuidados mais responsáveis, tratamento de pragas e doenças, porque, gente, eu usava produtos muito pesados e eu fazia festa com a minha carteirinha de engenheira agrônoma. Não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que tem acesso a comprar qualquer produto, qualquer agrotóxico, qualquer inseticida, fungicida, herbicida, porque tem que ter registro, são produtos controlados. Então, ou você é produtor rural, ou você é engenheiro agrônomo, ou você usa produtos de uso amador, que são também, às vezes, problemáticos pela resposta, pela eficácia, mas isso deixa para um outro momento. Eu comecei a ter que voltar dos produtos, dos inseticidas super pesados, por exemplo, a voltar a usar caldinha de detergente, a olhar para pontos, para questões que eu não acreditava mais. Porque eu estava usando os melhores, os mais tops, os mais fortes, os mais poderosos que eu considerava até então. E eu sabia que não seria um processo do dia para a noite, que eu precisaria de muita paciência dos meus clientes e torci e rezei para que eles ficassem comigo durante esse processo, para que eu visse que resultado eu ia ter dali um tempo. Voltei a usar adubos orgânicos, voltei a fazer tratamentos mais limpos, tá? E como resultado, que não é do dia para a noite, esse retorno ele leva um tempo, existe um período de transição, porque a vida ela vai sendo devolvida e ela vai sendo desenvolvida aos poucos, de novo no sistema. Os micro-organismos do solo,
fungos e bactérias bons, os insetos na área que morrem, porque a gente faz uso indiscriminado de produtos artificiais, tá? Eles voltaram a viver nos meus jardins. E assim as coisas foram voltando a ter uma melhor resposta. Insistindo nisso, eu comecei a ver, com alguns meses de trabalho dessa forma, eu comecei a ver a resposta das plantas dos meus clientes, só que persistindo, eu não tinha mais uma resposta empatada. Eu comecei a ver jardins expressando qualidades ornamentais superiores ao uso de sintéticos e com muito menos necessidade de cuidados, porque o sistema ele se mantém sozinho. O sistema tem condições de se manter saudável. Completamente saudável, completamente sozinho? Não. Por quê? Porque nós estamos falando de jardins. E jardins são ambientes construídos, não é a natureza em forma original que vai se autorregular, não é. Ela é muito boa, maravilhosa. Para a nossa vida urbana é maravilhoso. Traz muita qualidade de vida para nós. Só que ela tem ali os seus desequilíbrios naturais. Por isso que aparecem pragas, aparecem doenças, aparecem várias coisas, tá? Eu comecei então a perceber que o sistema, em forma de jardins cuidado, dessa forma, ecológica, natural, com os meus adubos orgânicos, começaram a ter boas respostas, e respostas a longo prazo superiores a que eu tinha com o uso somente de minerais. Larissa, então é isso que eu vou fazer. É isso, eu vou fazer. Eu vou começar a usar, a partir de agora, só adubos orgânicos, só produtos ecológicos para controlar pragas e doenças e tal. É assim que eu faço? Não, é assim que eu recomendo que faça, tá? Um primeiro contato, plantas com muita necessidade, plantas que estão morrendo, precisam de ajuda rápida. E às vezes, na maioria das vezes, essa resposta rápida, ela vem com o auxílio de um artificial. Extremos, no meu ponto de vista, isso é meu ponto de vista, tá? Extremos nunca são bons, tá? Então, o uso para uma ajuda imediata, urgente, de químicos é válido. No meu ponto de vista, não precisa ser o seu. Você não precisa concordar, tá? Mas nesse primeiro momento, sim, é importante. Agora, outro ponto que aí foge só um pouquinho, em relação ao uso de químicos para o controle de pragas e doenças. Algumas podem perfeitamente serem cuidadas, controladas, combatidas com produtos ecológicos, mas se a gente está falando de pragas extremamente agressivas e rápidas, como as desfolhadoras, por exemplo, em questão de 2 dias acabam com toda a área, eu recomendo que você use algum produto, algum inseticida, algo que vai te ajudar a combater rápido e com certeza aquela praga, tá? Exceto esses pontos, minha gente, não há qualquer necessidade do uso de produtos artificiais, sintéticos. Eles vão agredir a vida do sistema, eles vão agredir a sua saúde, eles podem causar problemas aos animais, às crianças da área, e não há necessidade. Estamos entendidos até esse ponto? Sim ou não? A gente tá sem internet. Entre em contato pelo celular. Tô no 3G hoje, gente. A internet aqui de casa resolveu amanhecer desativada. Sei lá por quê. Volta e meia a gente tem um probleminha com a internet aqui de cidade. Entendido, então? Sim. Até esse ponto. Então, beleza. Em relação aos adubos orgânicos, a gente tem vários tipos de adubos orgânicos, tá? Cada um com sua característica, cada um com maior ou menor concentração em alguns elementos. Eu vou trazer um aqui hoje para vocês, tá? O adubo da Ecoadubo. E alguns exemplos para que você saiba aí em relação a adubos orgânicos. O que a gente tem? Esterco de gado, cama de frango. O que é cama de frango? É o mesmo que esterco de frango? Não, a cama de frango é aquele, vou chamar de produto, tá? Para ser mais respeitosa com isso, que faz bem pra gente. Sabe os aviários, aqueles lugares que criam frango? Embaixo vai caindo
cocô de frango, xixi de frango, pena, às vezes morre um frango e até eles acharem demora um tempo lá, tá? Então, essa parte, ração, sei, de repente, depende do que eles dão para esses frangos consumirem, isso tudo vai caindo embaixo no chão dos aviários. Na época em tirar esses frangos para irem para o abate, fica tudo sujo lá. E essa parte do chão se recolhe e leva para um processo de compostagem para que alguns produtores podem usar isso para produção de adubos orgânicos, tá? Isso é cama de frango, a gente chama de cama porque o frango dorme lá em cima, anda lá em cima, fica lá em cima, tá? Isso é cama de frango, tem o esterco de frango, tem as tortas. E essas tortas são produtos de subprodutos, produtos que sobram de algumas indústrias. Por exemplo, você já ouviu falar em torta de mamona, torta de algodão? Essas tortas, e a gente vai falar também aqui sobre a vinhaça, que é o bagaço, vinhaça não, o bagaço de cana, que é o da Ecoadubo, tá? Esses tipos de produtos aí, que são de origem animal, de origem vegetal, e em relação à origem animal, às vezes as vísceras dos animais mesmo, de frigoríficos. Algumas empresas produtoras de adubo passam em frigoríficos recolhendo aquilo que seria descartado, tá? Porque às vezes na limpeza lá do gado e tal, do bicho, tira e joga fora. Então eles passam recolhendo. É um material em que o custo é o transporte, o tempo, né, da equipe para recolher. E claro, né, a gente não consegue fazer isso com facilidade. Como é que a gente vai chegar no frigorífico e trazer um monte de negócio desse para casa? É um negócio assim, pensado, programado, preparado para ser feito dessa forma. Uma compostagem disso. Outros adubos orgânicos, a própria compostagem doméstica. Tem um vídeo aqui já ensinando também a como fazer ele em baldes e etc. Existem vários. Desde que sejam produtos de origem animal, vegetal, a gente considera bons potenciais aí para a produção de adubos orgânicos, tá? Esses são adubos orgânicos que a gente usa. Uma parte deles, a maior parte, eu acredito que exceto a urina de vaca o esterco de frango, que tem alta concentração de nitrogênio, altíssima concentração de nitrogênio, a grande maioria é bastante equilibrada, principalmente quando a gente tem vários materiais diferentes que fazem a composição daquele adubo orgânico, como é o caso da Ecoadubo, tá? Que é esse aqui que eu vou mostrar já já. Tendo vários elementos como componentes, a gente tem como resultado final um produto muito equilibrado em nutrientes. O que são os nutrientes? São os elementos que a planta ingere para fazer o uso. No caso das plantas, macro e micronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e vários outros micro, tá? Esses que eu falei são os macro. Se a gente tem vários elementos, então a gente tem um grande equilíbrio, um grande fornecimento dos nutrientes para as plantas. Se a gente está fornecendo em equilíbrio, e isso é uma prática periódica, uma prática constante, a gente dificilmente vai ter deficiências nutricionais muito evidentes. Sintomas de plantas muito amarelas, sintomas de plantas muito manchadas, expressando a falta de um único nutriente, tá? É difícil ter. Porque os adubos orgânicos, eles são a maior parte, não vou dizer 100%, porque isso é muito e eu não tenho condições de afirmar isso. Mas eles ajudam muito a manter o melhor equilíbrio possível para as plantas, tá? Se você usa adubos com alta concentração de um único determinado nutriente, por exemplo, ou alguns nutrientes, por exemplo, o pessoal aí nos granulados 10-10-10, ou o pessoal que usa ureia, e vai fazendo esse uso repetidamente, vai ter com certeza deficiência, falta de outros nutrientes que não estão sendo oferecidos, diferente dos orgânicos, diferente especialmente de alguns orgânicos que levam na composição vários elementos, como é o caso aqui do adubo da Ecoadubo que eu vou mostrar, tá? O que são adubos organominerais e da classe dos adubos orgânicos e adubos minerais. Vou falar disso já já, tá? Tem mais alguma pergunta? É tão bom ouvir suas experiências para me preparar para situações extremas. Ótimo. Então, vamos lá. No caso
de hoje, além dessa análise e enriquecimento de visão em relação às práticas de adubação, escolhas de tipo de adubo, eu trouxe para vocês esse adubo aqui, tá? Um adubo da Ecoadubo. Marco, você quer entrar aqui com a gente? Se você quiser entrar ao vivo, manda uma solicitação aqui na câmerazinha, tá? Que tem um representante aqui da Ecoadubo, gente. Esse adubo aqui é um adubo orgânico, tá? É ensacadinho assim, por quê? Porque existem várias empresas que hoje produzem adubos orgânicos. Algumas delas produzem com uma visão e uma missão, valores muito nobres. E é isso que a gente encontra aqui nesse, por exemplo, tá? Eles têm uma identidade, uma pegada ecológica que não é de todos os adubos orgânicos, porque existem alguns que produzem os dois tipos de adubo, tá? No caso da Ecoadubo, a gente tem uma missão, se vocês entrarem no Instagram deles, vocês vão ver, por exemplo, o carinho com o meio ambiente, tá? O olhar cuidadoso com o meio ambiente e a missão de somar forças com outras pessoas que também têm esse olhar e acreditam que é possível manter a sustentabilidade do meio, que é possível manter o equilíbrio com as plantas e ter altos resultados através de uma forma muito gentil de cuidar, através dos orgânicos, através dos ecológicos. No caso desse adubo aqui, ele é rico em muitos nutrientes. E como é que você faz para saber? Sempre atrás da embalagem tem algumas informações, tá? De bons produtos, tá? No caso aqui desse, tem nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, que são 6 macronutrientes. Fora esses, a gente tem também ferro, cobre, zinco, manganês e boro. Ele tem muitos nutrientes. E por que isso é importante? Porque para alguns nutrientes serem absorvidos, precisam de outros. Se não tiver, não adianta adubar ou resolve muito pouco. Então, se você ainda é do 10, 10, 10, 20, 20, 20, 4, 14, 8, fique sabendo que se você não oferece outros nutrientes para sua planta, esses aí, eles vão ter uma baixa absorção caso haja deficiência de outros elementos, tá? Nesse aqui, a gente tem um alto equilíbrio de concentração. E por que que... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Tá? E por que ele tem essa composição final rica em muitos nutrientes? Por conta da constituição dele. Ele usa bagaço de cana. Nós temos no Brasil muitas indústrias sucroalcooleiras. Aqui na minha região mesmo a gente tem várias usinas. E o bagaço de cana é um produto que seria descartado, tá? No caso aqui, eles aproveitam para fazer o uso. Existem também a produção do adubo. Existem também vários componentes aqui de restos agrícolas, resto de cultura, palha, bagaço, restos vegetais, plantas, fez a colheita, sobrou e tal, são restos de plantas, restos da agricultura que não vão ser usadas, levam-se para compostagem também. E uma outra coisa que tem aqui é a cama de frango que eu expliquei para vocês, tá? Aquela parte de baixo dos aviários é recolhido e colocado aqui. Esses materiais, eles são só reunidos para fazer o adubo? Não, eles precisam passar por um processo de decomposição. E nesse aqui, ele tem depois, é quase uma cápsula. Não é bem uma cápsula. Como que é um nome que eu posso dar certinho? É granulado, tá? Que eles chamam. Mas é um granulado diferente daqueles que a gente está acostumado a ver. Passa-se por um processo de decomposição, um período, chegando a algumas temperaturas, sendo revolvido, tá? Tem um trabalho lá, um controle de umidade. Ah, que bonitinho. E esse produto ficar estável, até esse produto não aquecer mais e ir perdendo o cheiro do material original, aquele cheiro mais forte. Ele vai sendo quebrado por micro-organismos, fungos e bactérias, diminuindo de tamanho e parando de esquentar depois que está estável, depois que está pronto. Aí ele fica com cheiro de terra, cheiro de quase nada, tá? Quando o produto chega a esse ponto, um produto orgânico de compostagem, aí vai se ter o formato, a forma de entrega, a melhor que a indústria considerar. E no caso desse aqui eu achei muito 10, gente. Esse aqui é o granulado,
da Ecoadubo, ó. Deixa eu colocar aqui, acho que talvez fique melhor de ver. Ó. Dá pra ver? São vários pedacinhos, tá? É o granulado deles. E eu testei em relação a dissolver na água e ele não dissolve rápido. E ele não dissolvendo rápido, o que a gente tem de resultado aqui com isso? A gente tem que esse aqui, ele se torna um adubo de liberação lenta. Uma vez que as plantas elas já estão nutricionalmente equilibradas, já estão bem adubadas, a gente não quer que ela fique mal de novo para depois adubar. Não, a gente quer manter. E aí é um bom trabalho de manutenção. A gente quer manter essas plantas nutricionalmente bem. Então a gente vai aplicar, fazer o uso de adubos como esse, que vão ao longo do tempo entregando devagarzinho todos os nutrientes que a planta precisar. Riquíssimo, gente, riquíssimo. Forma de aplicação super fácil. Quanto que aplica de um adubo como esse aqui, rico em muitos nutrientes, com uma pegada ecológica incrível, com uma visão, com um espírito assim de cuidado com o meio ambiente? Quanto é que eu uso desse tipo de adubo? Depende do tamanho do vaso, depende da espécie, tá? E todos os adubos da Ecoadubo, eles vêm com uma recomendação atrás, tá? Aqui não vai dar pra você ler não, mas tem certinho, de acordo com a colherzinha medidora que eles mandam, que é legal, porque tem um padrão deles, né? Quando a gente tem adubos que falam pra gente assim, uma colher de sopa, uma colher de não sei o que e tal, a minha colher de sopa pode ser diferente da sua, tá? Às vezes dá quase 50% maior uma da outra, e aqui eles têm a medidinha deles, tá? Com a marca deles. Achei um capricho, assim, uma delicadeza, não dá pra ler, mas tá escrito Ecoadubo aqui, tá? E aqui tem aqui tem uma coisa que eu achei muito, muito interessante. E eu não vou citar o nome de uma outra empresa que faz muitos adubos minerais, com certeza a maioria de vocês conhecem, mas que fala assim, vasos pequenos, médios, grandes, tá? E, gente, o que é um vaso pequeno, o que é um vaso médio, o que é um vaso grande? Também é muito relativo, assim como a colher. O que pra mim é pequeno, pra você pode não ser. O que pra mim é grande, pra você pode não ser grande. Enfim, e aqui eles dão os tamanhos dos vasos, tá? Vasos de até 15 centímetros de diâmetro, 16 a 30, maior que 30, gramados, hortas, jardins. Dentro dos jardins eles colocam arbustos e plantas ornamentais e quantas medidas, tá? De acordo com o medidor. Eu achei isso de um capricho muito grande. No plantio, quanto que se usa, tá? A medida em grama, a medida no dosador. Cara, parecido. E achei muito, mas muito interessante. Como é que você vai fazer a aplicação? É muito simples, né? Esse aqui é levinho. Você pode fazer a lanço. O que é a lanço? É colocando sobre a área, se você estiver fazendo uma manutenção. Se você estiver num vaso, onde... Eu não peguei um vaso, mas depois eu faço um Reels fazendo a adubação dele, tá? Depois vocês fiquem atentos aí, que hoje vai sair um Reels fazendo a aplicação. Mas supõe-se que aqui a gente tem uma plantinha, tá? Imagina, usa fé aí. Tem uma plantinha aqui no meio. Como é que a gente vai fazer a adubação? Você vai pegar a dose recomendada pela Ecoadubo e você vai em volta do vaso, se houver a possibilidade de você abrir um pouquinho, não é valeta a palavra certa, mas abre ali um espaço ali, faz uma depressãozinha ali na terra e colocar, depois cobrir de volta. Isso é bom, porque você consegue aumentar, diminuir a distância do adubo com as raízes das plantas, fazendo com que fique mais próximo essa entrega. Não dá, Larissa, não tem como eu mexer ali na superfície do vaso e tal. Faz a aplicação sobre o vaso. À medida que a água vai caindo, os granulados, eles vão se dissolvendo lentamente. Eu fiz, gente, eu passei na água, esfregava, assim, não dissolve rápido. Então, ele vai ficar por bastante tempo ali agindo. Mesmo que esteja sobre o vaso, o que vai levar os nutrientes para as raízes, para que a planta absorva, é a água. Então, vai caindo a água, ele vai se dissolvendo lentamente e vai entregando os nutrientes para as plantas, tá? De quanto em quanto tempo a gente vai usar o Ecoadubo? A cada 60 dias. Então, é legal. Não é um intervalo tão próximo. Achei muito bom, achei muito rico. Uma parte dos adubos que a gente encontra por aí, a gente tem que ficar intercalando, porque não tem muita... a gente precisa de variação
de materiais para entregar os nutrientes de uma forma equilibrada. Aqui tem muito, tá? E eu não tô falando isso para bajular, não tô falando isso, vocês podem comprovar, tá bom? É um produto registrado no Ministério da Agricultura, tem uma baixa capacidade de queima das plantas. Se você fizer a aplicação, como eu falei, em volta, não em contato com a planta, porque em contato direto qualquer adubo pode queimar. Se você fizer respeitando ali uma distância, tem uma baixíssima capacidade de queima. Se comparado com os granulados, que são os que mais queimam, então nem se fala, tá? Então, você vai devolvendo a vida para o solo, vai devolvendo a vida para o sistema, vai melhorando a qualidade das suas plantas de uma forma em que elas se tornam muito resistentes. Ataque de pragas, de doenças, por conta de uma série de coisas que nós falamos hoje ao longo dessa live, tá bom? Acho que alguém perguntou aí sobre adubo organomineral. A prática do adubo organomineral é intercalar ou utilizar adubos orgânicos e adubos minerais, assim como eu falei lá no comecinho, tá? Só que eu recomendo que o mineral seja feito a primeira e única vez no momento, no primeiro contato que você tem com o cliente. Após isso, não há necessidade de você ficar fazendo, uma vez que você já nutriu essas plantas daquilo que ela mais precisava em determinado momento. Entrar com esse tipo de adubo aqui, com adubos orgânicos, para a médio prazo, você conseguir alta resposta das suas plantas e resultado com os seus clientes, inclusive, pessoal, fazendo parcerias com adubos, produtos ecológicos e colocando isso na sua marca como um profissional que se preocupa com o meio ambiente, as pessoas reconhecem, tá? Então, use isso a seu favor. Eu vendo ecoadubo? Não, não vendo ecoadubo não, tá? Só que um dos lugares em que vocês conseguem encontrar, tem um preço muito legal, muito acessível, é na Horta Viva, tá? Horta Viva é parceira jardinista de sucesso e lá você tem desconto. Além do preço da ecoadubo, se você comprar com o cupom LARI5, você tem desconto lá no momento da sua compra, tá bom? Para comprar na Horta Viva, vai lá na página deles, Horta Viva Sementes, tem aqui nos meus destaques também, tá? Você pode ir lá, acessar, pedir, chega na sua casa, eles mandam para todo o Brasil. Não é um merchan por merchan, isso aqui é um merchan porque eu sei o quão bom é, o quão importante é. E olha, já recebi proposta de fazer publicidade de algumas coisas que eu não aceito em fazer, tá? Porque eu não acredito no resultado. Então, enfim, esse aqui é um que eu acredito que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Ficou alguma dúvida em relação ao tema de hoje, adubos orgânicos, adubos minerais, qual usar em cada momento, como é que eu faço cada aplicação, e em relação aos nutrientes, e esse efeito a longo prazo, o que eu tenho aí de benefício, de malefício, qual o ônus e bônus? Nenhuma dúvida? Pessoal, na sexta-feira, às 9 da manhã, vou estar aqui de novo em uma live de perguntas e respostas. Se você tem dúvidas, se você quer colocar as suas questões para que eu as responda, venha para a live na sexta-feira, às 9 horas da manhã, tá bom? Foi um prazer. Sim, ótimo, muito bem colocado. Esse adubo, ele não é tóxico a crianças e a animais, tá? Cachorro, gatinho aí que cavam, que comem. Outros adubos orgânicos, pessoal, têm toxicidade, como por exemplo a torta de mamona, que tem ricina, é tóxico, tá bom? No caso do adubo, da ecoadubo, ele não é tóxico, pode usar sem medo. Não vai ter nenhum problema de morte de animais ou intoxicação de animais. Você aplicar em algum cliente, virar as costas, o cachorro comer e começar a passar mal. E quem tem bichinhos, quem tem criança em casa, sabe que essa é uma preocupação, porque, gente, é amor, né? É amor. A gente tem que cuidar. Então, seja responsável também em relação à toxicidade. Muito bem colocado. Muito obrigada. É isso, meus amores. Espero vocês na sexta-feira, às 9 da manhã aqui, para nossa live de perguntas e respostas. Ó, ecoadubo você compra na Horta Viva, cupom LARI5. Combinado? Combinado? Já pede o seu aí, tá? Vai te ajudar e depois eu quero saber os resultados que você observou em relação à utilização desse adubo. Maravilhoso, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!